Escrituras em Daniel capítulo 1, livro do profeta Daniel. Tudo bem, gente? Estão felizes? Estou vendo a Dalvinha ali, a irmã dela, recuperadas, graças a Deus, né? Que bênção. Diz assim o texto sagrado: terceiro dia do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Isso aqui é a Universidade da Babilônia. É um curso total de conhecimento sobre a Babilônia. Língua, cultura e saberes variados durante 3 anos. Então entre eles, estavam alguns que vieram de Judá. Muitos dos quais alguns vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abdenego. Todos nomes de divindades babilônicas, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Azarias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a bebida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a bebida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino, e Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro, 47 anos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra.
que é viva e eficaz, que penetra profundamente dentro de nós a ponto de dividir alma e espírito. Não há criatura que por ela não seja revelada, e eu peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, unção, e que eu não transmita os meus conhecimentos, meus saberes, as minhas visões, o que eu penso, mas que eu transmita o conselho do Senhor para a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom, o livro de Daniel, ele não se trata de um livro histórico meramente, ou um livro profético só, né? Nesse sentido convencional, como era o profeta Jeremias, Isaías, né? Mas se trata de um livro escatológico, é um livro que revela coisas do futuro, né? A gente percebe em Daniel sonhos, visões, sinais, símbolos, números, né? E falando dos últimos dias. Então a gente percebe que Daniel é um livro diferente, ele é profético, está entre os proféticos, mas ele tem uma característica para além desta, né? E por isso ele é entendido pelos especialistas como uma literatura apocalíptica. E o texto diz que Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém e a invadiu, e suas tropas tomaram a cidade em 586 a.C., durante o reinado de Joaquim. O tipo de governo babilônico, ou de domínio babilônico, era diferente dos assírios. A Babilônia já tinha vencido a Assíria nesse contexto aqui. E os assírios, eles quando chegavam no lugar, eles eram extremamente bárbaros. Não que os babilônicos fossem bonzinhos, mas os assírios tinham uma característica distinta. Eles entravam na cidade, matavam todos os homens com capacidade de guerra, ou seja, desde adolescentes até gente de 60 anos. Decepavam-lhe as cabeças, colocavam essas cabeças na praça central, estupravam mulheres, matavam crianças, partiam grávidas ao meio, faziam uma desgraça, penduravam corpos nos muros, justamente para dizer que ninguém se atreva a se levantar. O domínio babilônico não. Eles invadem, eles quebram, eles destroem, mas eles preservam pessoas, especialmente a elite, porque a intenção é que essa elite trabalhe em favor deles, do ponto de vista intelectual até, né, diferente dos assírios. E a gente percebe isso, né, que o Nabucodonosor ele faz essa catada inicial, porque os domínios, essa invasão, ela tem etapas, essa é a primeira das etapas. E os babilônicos, então, eles vão até lá e sequestram primeiro a elite, leva para a região da Babilônia, e tem o texto que a gente leu aqui, né? E então eles cuidavam que houvesse uma manutenção do predomínio deles mesmos, né? E mantinham esses grupos em bairros próprios. Então eles não separavam, como era o caso dos assírios também, os poucos que levavam para os lugares de domínio, eles misturavam a outras nações e ficava aquele povo sem identidade. Não, os babilônicos respeitavam até isso e mantinham-os em bairros distintos. Por isso que existe a preservação dos judeus da Judéia, porque eles se mantiveram dentro da Babilônia em comunidade. E o rei então ordena que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas, e o texto fala de família real e da nobreza. Então, esses 4 nomes estão relacionados a esse nicho da sociedade, família real e nobreza. Que dominasse, e mais, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, bonitos, cultos, que conhecessem coisas, inteligentes. E o texto ainda fala que dominassem os vários campos do conhecimento. E que fossem capacitados para servir no palácio real. Então não era qualquer um. Só aquele tipo de concurso que tem 3 vagas e se candidatam 10 mil pessoas. Quem tem mais de 40 anos sabe que a gente vivia atrás de concurso para ficar pendurado no governo até a aposentadoria. Mas é o tipo de coisa que é raro, mas Deus usa essa raridade dentro do palácio de Nabucodonosor, que dominasse.
E Aspenaz, que era esse chefe responsável por tudo isso, devia lhes ensinar. Eles já tinham sua cultura local, mas Aspenaz devia lhes ensinar a língua e a literatura dos babilônicos. Então eles tinham que saber o que era a Babilônia. Tinham que conhecer a Babilônia. E não só isso, eles comeriam e beberiam das porções diárias de comida oferecida. Então, era a elite da elite, da elite, da elite, do lado do rei, que teria todo o conhecimento disponível, que seria regado a comida das mais variadas, mas, para além disso, eles receberiam um treinamento de 3 anos. Então, a gente percebe claramente aqui uma espécie de curso universitário, ou pós-graduação, porque eles já tinham as suas graduações lá na Judéia, e aqui eles recebem outros saberes, para além daqueles que já lhes são próprios. E depois disso passariam a servir o rei, depois que o rei fizesse a prova final. Quando a gente olha para um texto como esse, as minhas lições aqui são bem práticas, as lições que eu tiro daqui são bem práticas. Olhando para esse texto, eu queria pensar com vocês algumas lições. E a primeira delas é que a crise, ela vem para qualquer um, e mesmo para aqueles que temem a Deus. Isso é evidente ao longo de toda a Escritura, e aqui não é diferente. Quando a gente olha para alguns lugares da Europa, ou mesmo no Brasil, em alguns lugares, houve um momento que São Caetano do Sul, não sei como está hoje, mas era uma espécie de oásis na grande São Paulo, porque são 15 quilômetros quadrados, grandes empresas, então tinha um orçamento extraordinário, e o prefeito não sabia mais o que fazer, começava a pintar poste, dava cursos assim de tudo para qualquer cidadão de São Caetano, enfim, aquela coisa que está tudo bonitinho, tudo organizadinho, não tem problema, não tem nada assim que fuja do controle, está tudo organizado, está tudo bonitinho. Às vezes a vida da gente entra em estágios assim, que as coisas estão organizadas, que as ruas estão arborizadas, em que a gente de vez em quando consegue ir num restaurante no final de semana almoçar com a família, em que você está com um emprego bom, que a saúde está boa, que os negócios estão prosperando, que as coisas estão funcionando dentro das nossas expectativas, dentro daquilo que a gente espera, dentro do que seria o ideal. E, de repente, quando a gente olha para um texto como esse, a gente percebe que, como disse o Vinícius de Moraes, de repente, não mais que de repente, a vida fez-se ou faz-se uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Está tudo bem até deixar de estar. Está tudo bem até que uma doença vem para a casa de alguém. Está tudo bem até que um diagnóstico, você está na antessala do médico e você pega aquele exame que você não entendeu direito e o médico fala, olha, a notícia não é boa. Está tudo bem até o momento em que, depois de ficar empregado 12, 15 anos numa empresa, e você ainda não tem idade para se aposentar, você é chamado no departamento pessoal e a pessoa olha para você e você conhece a pessoa há 10 anos, 8, e fala, infelizmente, não tenho o que fazer. Está tudo bem até que, de repente, sobe no horizonte, no entorno de Jerusalém, aquela poeira da cavalaria de Nabucodonosor. E aqueles barulhos vão se aproximando, vão se aproximando, vão se aproximando. E existe um sitiar de Jerusalém entre 18 e 30 meses. E mais dia, menos dia, eles conseguem quebrar o muro. E eles invadem a cidade. E de repente, a gente lê o Salmo 137, que é um salmo precatório. Um salmo em que um salmista quer matar o babilônico, porque ele vivenciou isso. Quando ele diz lá, às margens dos rios da Babilônia, eles pediam para nós que nós cantássemos para eles as canções de Sião. Como cantaremos as canções do Senhor?
em terra estranha, e pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, e nós lembrávamos deles entrando na cidade, dizendo: arrasaia, arrasaia, não existe mais pedra sobre pedra em Jerusalém. Está tudo bem até deixar de estar. E nós estamos falando do povo de Deus. Está tudo bem até que esse desemprego acontece, até que um diagnóstico errado, ou mais do que certo, vem uma doença, um tratamento. Está tudo bem até que as incertezas se estabelecem dentro da nossa cidade. Em tempos como esses, a crise, meus irmãos, pode nos tirar muitas coisas. As crises nos tiram os pés do chão, nos tiram emprego, nos tiram saúde, nos tiram bens, amigos, nos arrancam dos nossos lugares. Muita gente acaba morando de favor com parentes, porque perdeu tudo. As crises nos fazem passar por muitas humilhações, por muitos pedidos de socorro, por muitos pensamentos de o que fazer, meu Deus, e agora? E ainda que você pessoalmente não tenha passado por nada disso, se você é crente de fato, você tem empatia por aqueles que sofrem, então você sofre junto. E as crises podem nos demover dos nossos lugares de conforto, mas elas não podem demover a fé do Senhor que está dentro de nós. Não deve. Crise de fé a gente pode ter. A gente pode dizer muitas vezes: por que comigo? A gente pode se indignar, a gente pode chorar, lamentar, brigar com Deus. Isso pode até acontecer, mas o que não acontece na vida de um crente é: eu não creio mais em Deus. Não, nós cremos em Deus, apesar da crise. Isso, meus irmãos, é uma realidade. As crises vêm, os problemas se avizinham e às vezes nos engolem, nos abraçam, nos trazem para baixo e a gente sofre com isso. Mas apesar de tudo que passamos, nós continuamos emprestando as palavras de Jó, que diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de tribulação, por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem. Nós temos crise sim, porque nós sofremos na carne perdas terríveis, gente que morreu, que era muito querida nossa. E nós podemos até questionar por quê, mas nós nunca vamos dizer: eu não creio mais em Deus. A gente continua crendo. A gente continua crendo, porque não há outra rocha que nós conhecemos. E como diz o Salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo, firmou os meus passos, colocou-me sobre uma rocha e pôs um novo cântico nos meus lábios, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor, porque apesar de tudo, Ele tem feito grandes coisas por nós. A chuva cai sobre bons e maus. O sol brilha sobre bons e maus. A colheita que alimenta o ímpio, alimenta o crente, alimenta aquele que teme a Deus. Portanto, como nós não receberemos do Senhor também os males que podem nos vir? A minha fala aqui nessa manhã vai muito nessa direção. Apesar de tudo, continue crente. Você teme a um Deus no céu. Pedro vai nos dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará, a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo que não o tenham visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós não passamos por tribulação para ser salvo, mas faz parte do caminho o sofrimento, até que cheguemos lá. 1 de Pedro 6, 1 de Pedro capítulo 1, dos versículos 6 a 9. A aplicação é muito simples, meus irmãos. Simples e difícil. Siga crendo em Deus quando estiver tudo bem. Siga crendo em Deus quando estiver tudo mal. Porque nós não temos em quem nos socorrer a não ser nele mesmo. Segundo, o texto fala para nós sobre oportunidades que surgem durante as crises. E essas oportunidades que surgem durante as crises podem não ser as melhores, mas é necessário sabedoria para lidar com elas. Esses homens já eram nobres, eram jovens, eram cultos, eram bem-nascidos, mas agora estavam em território inimigo e deveriam se sujeitar ao que Aspenaz, o responsável por eles, lhes ordenava. E a oferta é muito simples. Deliciem-se da mesa do rei, porque vocês estarão durante 3 anos aprendendo sobre a língua e a literatura dos babilônios. Ou seja, vocês devem conhecer nossa cultura, devem saber como a gente funciona, devem saber como a gente pensa, deve conviver conosco, deve ir nos lugares com a gente, deve fazer o que a gente faz, e é nessa experiência de vivência que você vai se tornar também um babilônico. Aprender cultura é se aculturar. Aqui vocês vão saber como a gente pensa, a economia, como são nossas leis civis, como fazemos nossas construções, como se dão nossas colheitas, como funcionam os nossos exércitos. Vocês estarão dentro da cultura babilônica. Vocês já têm os saberes judaicos de vocês, agora precisam saber os saberes babilônicos de vocês. E a oportunidade é rara. Uma vaga, 10 mil. Vocês estão num lugar privilegiado. Mas antes de tudo vem a mesa. Você precisa comer da mesa do rei. E o que se come na Babilônia é diferente do que se come em Jerusalém. O judeu tem uma dieta própria que Deus deu para ele. Agora você imagina os pratos da Babilônia. Aquela costelinha de porco. Aquele tempero árabe. Os bichos mais exóticos. Olho de camelo. Teria coragem? Eles comem isso, os beduínos, pelo menos. Enfim, a mesa da Babilônia. Deus tem uma dieta própria para o seu povo. E, por implicação, o que te sustenta é aquilo que te alimenta. A gente se alimenta e este alimento é o que nos sustenta. E qual a saída encontrada por Daniel diante da comida do rei e da proibição da lei, do seu temor a Deus em relação àquela comida?
Daniel diz àquele homem: faz uma experiência conosco. Eu sei que a gente está correndo risco aqui, mas faz uma experiência, durante 10 dias. Deixa a gente só comer legumes, nos dá água. E depois compare a nossa aparência com as dos demais. Que eram 4, talvez de 20, de 40, de 50, não sabemos. Compare a nossa aparência. Ele concordou, fez a experiência, e passados esses dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes, que todos aqueles que comiam de tudo. E então eles têm esse privilégio de comer só o que querem e não da comida, de toda a comida oferecida. Versículo 17 diz uma coisa interessante: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Meus irmãos, e a aplicação aqui também é bastante prática e às vezes polêmica, porque olhando para esse texto, eu entendo que quando nós estamos no mundo, nós não podemos ser radicais. Daniel poderia ser um tipo daquele crentão com a Bíblia debaixo do braço, fala: de jeito nenhum, essa mesa do Satanás está amarrada em nome de Jesus. Camarada, enforque os 4. Próximo. Ou seja, ele está em território inimigo. E ele sabe que se ele for radical nos seus conceitos, aquilo pode lhe custar a cabeça. Quando nós estamos, meus irmãos, no território inimigo, nós não podemos ser radicais por algumas razões. Primeiro, que há coisas que você só vai aprender na Babilônia. Só lá. Há elementos, há conhecimento, há cultura, há saberes que só estão lá fora. E é lá que a gente aprende essas coisas. A Bíblia tem princípios, claro. Não estou dizendo que a Bíblia é insuficiente de jeito nenhum. Mas estou dizendo que há saberes que só acontecem fora desse ambiente. Você pode fazer muita diferença na vida das pessoas daquele ambiente, é uma outra razão para você não ser radical. Porque a nossa ideia, muitas vezes, é a gente criar uma bolha e viver para nós mesmos, como se estivesse assim, né? Tudo cor-de-rosa ou azul, né? Uma bolha assim que todo mundo... Nina, oi! Como se fosse o Teletubby. Gente, o Marcos falou aqui há pouco, sal da terra e luz do mundo. A gente vem aqui e se abastece da energia, da alegria, das orações, dos abraços, né? Do incentivo, das orações dos irmãos, enfim, e vamos para o mundo. Nosso lugar, aspas, itálico, negrito, caixa alta, é o mundo. O dia a dia é lá fora. Então, há coisas que a gente só vai aprender lá fora, e a gente tem que estar lá fora, porque a gente pode ser uma influência positiva, boa, importante, única na vida de algumas pessoas. E à semelhança de Daniel, nós estamos no mundo. Eles eram jovens, nós já fomos, né, Jefferson? Mas existem muitos jovens entre nós, eles eram bonitos, eu nunca fui. Eles eram nobres, não é o meu caso, bem-nascidos, inteligentes, etc. Eles eram tudo isso, para assistir ao Palácio do Rei, participar da sua cultura, da sua mesa, da sua universidade. E assim nós devemos fazer o quê? Analisar as ofertas que nos são postas. Nós temos de pedir a Deus sabedoria para lidar com o mundo, e não meter o pé na porta e falar: saia daqui, diabo, não sei o quê. Falta muitas vezes para os crentes essa sabedoria, que querem ser mais sábios, porque tem uma postura radical e acaba metendo os pés pelas mãos e fecha portas que foi Deus de repente que abriu. Não devemos
Entendo o que eu estou dizendo, rejeitar o mundo totalmente. Você está lá. As ofertas são as mais interessantes, especialmente, muitas delas, quando nós estamos passando por dificuldades. Se eles fossem radicais, e fossem assim, tivessem uma postura bem, distanciamento, seriam mortos. E nós não teríamos o livro de Daniel, por exemplo. Conheço um irmão que trabalhava numa emissora importante de São Paulo, emissora de televisão, e trabalhava assim, nesses ambientes que todo mundo quer trabalhar, porque ganha muito dinheiro, que quem ganha dinheiro na televisão é o diretor geral, quem é dono, artistas e uma parte chamada de parte comercial, quem vende propaganda para as grandes empresas. E ele trabalhava na parte comercial. E muitos dos contratos eram assinados em boates, porque o dono da empresa queria, o horário que eu tenho é esse, vou estar na boate tal. Ele ia. Crente, temente a Deus, assinava o contrato. Toma um negócio. Aquela menina está olhando para você. Deus abençoe, estou indo. Quem queria estar nesse ambiente? Muitos, porque ganhava muito dinheiro. Um contrato pode render 100 mil, 200, 300. De 10, 15, que se fecha no mês. Aí você pensa. Muita gente. Mas o que se coloca nessa mesa? Você e eu já ouvimos pessoas desempregadas dizerem assim, eu estou aceitando qualquer coisa. A gente aceita qualquer coisa com reticências. Qualquer coisa lícita. E qualquer coisa que não comprometa o meu coração com o Senhor. Então, meus irmãos, a lição é muito simples. Nós não fazemos qualquer coisa, mas precisamos saber nos movimentar, porque nós estamos no território inimigo. Você diz, música do mundo, eu já ouvi gente falar isso, música do mundo. Conhece de Marte? Eu não conheço. Conhece de Plutão? Também não conheço. De Saturno? Não, eu conheço música do mundo. Você fala de música do mundo, mas você vê série na Netflix, que são 2 vezes piores, porque entra pelos ouvidos e você vê pelos olhos. Música do mundo, o filtro para a gente, eu estou falando porque eu sou um estudante de cultura, digamos assim, o filtro para a gente é o texto, é o que ela diz na sua letra. Se compromete a fé, ela é desprezível, descartada. Agora, a gente não pode esquecer que a música fala muito sobre como a sociedade está clamando por Deus. O que ela diz, o que ela explicita nos seus textos, sejam em aspectos políticos, sejam em aspectos românticos, sejam em aspectos da natureza. Esses homens, essas mulheres que produzem tanto da cultura brasileira, eles estão clamando por alguma coisa. E se a gente fala, isso é de Satanás, é do mundo, a gente não tem oportunidade, de repente, de trazer uma coisa diferente para tocar a vida deles. Pense nisso. Nem todos são chamados para fazer isso. Mas se você reflita sobre essas coisas. Sem dizer que a música evangélica ficou muito pobre de uns tempos para cá. Então, três acordezinhos sem vergonha e uma coisa triste de se ouvir, um mantra que não acaba mais. É mais que isso, gente. A palavra de Deus é mais ampla. Ela é diferente. Quem tem experiências profundas com o Senhor, provoca curiosidade, pelo menos, em quem está lá fora. Mas eu não quero falar sobre isso, qualquer dia a gente pode bater um papo sobre. Pense nisso. Quando estamos lá fora, nós não fazemos qualquer coisa. Nós precisamos saber nos movimentar
porque nós estamos no território inimigo, mas nós não podemos sair de lá, porque Deus nos chama para fora, em nome de Jesus. E por fim, nem sempre a gente vai sair da crise rapidamente, mas mesmo em meio àquelas circunstâncias, devemos contribuir para que o reino avance. O texto diz, os versículos finais, ao final do tempo estabelecido, versículo 18, pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino, porque uma das bases do conhecimento babilônico tinha a ver com magia e encantamento. E o que Daniel, Ananias, Azarias e Misael traziam era a sabedoria do Senhor. Não tinha a ver com encantamento, tinha a ver com o que Deus colocava no coração deles. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro, Medo-Persa. Ciro vai dominar a Babilônia quase 50 anos depois disso. Enfim, meus irmãos, quando estivermos diante de autoridades, seremos avaliados e tidos em alta conta, porque revelamos sabedoria ou seremos mais um? Se nós temermos a Deus, nós seremos avaliados em alta conta. Porque, como diz o Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele, o Senhor, será louvado para sempre. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por isso que aquele irmão chegava, assinava o contrato e dizia: tchau, minha família está me esperando. Durante todo esse tempo, não houve nada que comprometesse a moral de Daniel. E quando foi acusado injustamente, seus inimigos, seus acusadores foram até devorados pelos leões, lembra? Que eles acusavam Daniel de orar ao Deus de Israel, e aquilo tudo criou uma confusão, e eles foram depois jogados na cova dos leões. É certo que Daniel foi tentado muitas vezes, é certo que você é tentado muitas vezes, é certo que eu sou tentado muitas vezes, você é tentada muitas vezes, e sabemos que é duro resistir à tentação, seja ela em qual área for, mas coisa mais dura ainda é conviver com o fato de não ter resistido à tentação. É duro resistir à tentação, mas é pior conviver com o fato de não ter conseguido resistir à tentação. Mas há perdão através do sangue de Jesus para todo aquele que se arrepende, confessa e abandona o pecado. Mas infelizmente, meus irmãos, a memória do erro nem sempre se apaga, ou de vez em quando esse fantasma revisita. Paulo diz isso, né? Eu persegui a igreja de Deus, e por isso ele se entendia que de todos os pecadores, ele era o principal. Só Paulo sabe o que ele fez com a igreja. Então, a nossa influência, quando estamos no mundo, deve ser durante a nossa permanência. Então, é para sempre, enquanto estivermos nessa vida. A permanência no cativeiro pode ser longa. Não sabemos quanto tempo, né, Deus tem como propósito para nós. Mas, como diz o texto, que Daniel permanece ali até o reinado de Ciro, e Ciro vai reinar em 539. Então ele chega lá em 586, e está 47 anos. De dia após dia, vivenciando aquela realidade.
Podemos não entender tudo, meus irmãos, que nós passamos, mas é certo que podemos fazer muita diferença dentro daquela realidade que Deus permitiu que nos sobreviesse. Então, o mal pode vir para qualquer um, inclusive para o crente. O crente tem que saber negociar com o mundo para ser influência e não ser influenciado. E nós não sabemos o quanto de tempo a gente vai permanecer tendo de lutar com algumas situações e tendo de ser influência positiva na vida de pessoas. Pense nisso. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Fique em pé comigo, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que não é minha, que é tua, e que fala aos nossos corações, mesmo depois de tantos anos ter sido escrita. O Senhor sabe a situação de cada pessoa que está aqui nessa manhã, o que tem vivido, o que tem passado, as dificuldades, mas eu peço que o Senhor sustente-as, segure suas mãos, fortaleça seus corações, que elas dependam do Senhor em todo o tempo, e que elas sempre se lembrem de que o Senhor tem propósitos maiores do que aqueles que a gente pode enxergar assim de imediato. Cuida do nosso coração, abençoa-nos segundo sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo, seja com a vida de todos vocês, com a nossa vida, desde agora e para sempre. Digamos todos, vamos louvar o Senhor e em seguida nós vamos para casa.